Quando a gente fala de chaga, chaga significa ferida. E parece até uma contradição, porque a primeira chaga da humanidade foi trazida pelo próprio demônio. Quem trouxe a primeira chaga para a humanidade foi o diabo. Foi a primeira ferida. Porque Deus criou a humanidade para ser santa, a humanidade para ser justa, a humanidade para viver no paraíso. O sonho de Deus para cada um de nós, o jardim do Éden, o paraíso na terra. A tua família era para ser um paraíso, os teus relacionamentos um paraíso, a tua vida sentimental um paraíso, tudo seria um paraíso, se não fosse essa chaga que Ele colocou na humanidade, chamada pecado. Sabe que a teologia diz que do pecado começa a brotar outros desastres. O pecado trouxe o afastamento de Deus. Basta você ver o capítulo 3 de Gênesis, nós já tratamos sobre isso, que nós chamamos de síndrome de Adão. O que é a síndrome de Adão? É o afastamento. Quanto mais no pecado uma pessoa está, maior a tendência de se afastar de Deus. Talvez você já passou por isso ou conhece gente assim, enterrada no pecado. Então o diabo trouxe o pecado, e depois do pecado veio doenças, angústias, depressão, tudo que você imagina de mal nesse mundo. Não culpe a Deus, porque Deus nos criou para o paraíso. Tem que ficar claro isso para você. Agora o diabo chagou a humanidade, trazendo o pecado. Se o diabo veio trazer essa chaga, que é o pecado, e o pecado pode nos levar inclusive à morte, nós veneramos, nós nos tornamos devotos de uma chaga chamada santa, que é a Santa Chagas de Jesus. Vê se cabe isso na tua cabeça. O diabo, ele veio chagar o ser humano porque ele não podia chagar Deus. O diabo não podia nada contra Deus, ele não pode nada contra Deus, mas ele podia contra o ser humano, porque nós não somos deuses, nós somos imagem e semelhança de Deus. Pois ele veio trazer o pecado. E até hoje, quem vive no pecado, vive esse espírito de morte. Pois Jesus veio, trouxe as chagas do ser humano nele mesmo, para vencer. Olha, só para você entender, Adão e Eva recebeu uma condicional de Deus, dizendo assim: vocês podem comer de tudo, mas no capítulo 3, versículo 3 de Gênesis diz: não comais daquele fruto que está no meio, nem toqueis nele, porque se comeres, morrereis. E Adão e Eva comeu do fruto proibido, e de fato morreram. Não estou falando do ponto de vista físico, mas morreram. Sabe por quê? Porque o primeiro sinal de uma pessoa que está no pecado é o afastamento de Deus. Adão e Eva ficaram totalmente afastados de Deus, envergonhados. Eles em pecado, eles começaram a viver um espírito de morte. E tem muitas pessoas aqui que já fez a experiência de viver esse espírito de morte. Olha, se você está nas drogas, você está morto. Se você está numa vida de crime, de adultério, se você está vivendo uma vida na mentira, na maldade, você talvez se tornou uma pessoa má. Eu preciso dizer isso para você: você está vivendo um espírito de morte, porque o pecado está em você. E esse espírito de morte é uma questão de morte da alma, porque quando a gente morre para esse mundo, quando uma pessoa vem a falecer, que a gente enterra o corpo, a gente sabe que o corpo é perecível, mas a gente com alegria ainda vai no velório, uma alegria espiritual de dizer: ei, Jesus deu a notícia para nós em João capítulo 11, 22, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É o dia mais feliz da vida dessa pessoa, é hoje, no encontro com Deus, sobretudo quando era uma pessoa de Deus, uma pessoa que vivia a palavra de Deus. A gente diz isso com alegria. Agora, difícil para um padre é quando a gente vai num velório de uma pessoa que foi morta de uma maneira clara no pecado. O que a gente vai dizer?
que aquela pessoa está salva, que é o dia mais feliz da vida dessa pessoa, se ela morreu no pecado, a gente clama misericórdia. A gente reza mais para a família que está lá. Agora, veja, se o diabo trouxe o pecado, o Senhor trouxe a graça. Se o diabo trouxe a primeira chaga, a primeira ferida, Jesus nos trouxe as santas chagas. Veja o que diz a palavra em Romanos 5:20. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você já viveu uma vida de pecado, você sabe como que é sério, porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Se você já viveu enterrado no pecado ou vive, você sabe que você começa a perder muito. Eu que trabalho com pessoas que estão no submundo, tanto nas drogas como pessoas encarceradas, eu digo isso, as pessoas perdem, e sobretudo o bem mais precioso que as pessoas que amam. Perde. A vida da pessoa vira um verdadeiro inferno aqui na terra, por causa do pecado. E o pecado não estava bom? O pecado não deu prazer? É claro que dá prazer. Eu nunca vi uma pessoa viciada em dar martelado no dedo. Ela vai viciar naquilo que dá prazer. Mas são prazeres momentâneos, porque são armadilhas do demônio. Você perde, você sofre. E aí a palavra de Deus diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque se você saiu de uma vida de pecado e hoje está debaixo da graça de Deus, eu digo para você, olhe para você mesmo e veja quem você foi e quem você é hoje. A pessoa se transforma na aparência, quando está na graça, na saúde mesmo, quando a pessoa sai de um vício, quando a pessoa sai de uma vida de prostituição, quando a pessoa sai de uma vida da maldade, o semblante muda, o discurso da pessoa é outro, a pessoa começa a falar mais das coisas de Deus. Por quê? Porque ela experimenta agora um outro tipo de morte, que é a morte para as coisas desse mundo. A palavra de Deus chega a dizer assim, Lucas 9, versículo 1. Reunindo Jesus, os 12 apóstolos, deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Jesus, quando reúne os apóstolos, vou ficar só aqui, para você entender que quando você assume Jesus na tua vida, você tem autoridade para você vencer o mal, vencer o pecado. Se não fosse Jesus ter morrido na cruz por nós, você não teria essa autoridade de expulsar demônios. Você não teria autoridade nenhuma de você pegar esse cigarro e dizer, eu não quero mais, você não vai me dominar mais, agora sou eu que domino sobre você, porque em nome de Jesus eu estou dizendo que eu não quero mais. Você não teria autoridade para você dar um basta nesse relacionamento extraconjugal. Tem gente que está tão dominado pelo pecado ainda, que ele não tem coragem de pegar o celular e mandar uma mensagem dizendo, não me procure mais. A pessoa às vezes sofre com isso, vem procurar o padre e diz, padre, mas eu não consigo, eu sou tão pequenininho para fazer isso. E às vezes basta uma oração forte, mostrando que aquela pessoa, como batizada, tem autoridade em Jesus Cristo. Eu mostro para ela que o diabo quer destruir a família inteira, quer destruir a vida dela. E quantas pessoas às vezes na autoridade, pronto, eu tomei a decisão. Eu nunca colhi um dependente químico na nossa casa de recuperação, senão com essa autoridade em Jesus Cristo de dizer, chega, eu quero ser um homem novo, eu vou assumir esse sangue que Jesus derramou na cruz por mim. E aí você põe demônios para correr, é a autoridade que Jesus te dá. Veja agora Romanos capítulo 5 versículo 20. Quem achou diga amém. Sobreveio a lei que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora olha para a página aí do lado, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11 de Romanos. Portanto, vós também considerai-vos mortos para o pecado, porém vivos para Deus em Jesus Cristo. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Hein? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando
alguém te convidar para você tomar alguma atitude de pecado, tem autoridade em Jesus de dizer: eu estou morto para isso. Hein, o que você acha desse final de semana a gente tomar todas? Vamos para a balada, meu amigo. Eu estou morto para essas coisas. Hoje eu estou vivo para Deus. Se você, jovem, um dia alguém oferecer droga para você na escola, na faculdade, não é porque a mãe e o pai não estão perto, é porque você está numa missa, e essa missa vai na tua alma, que eu sei. O Senhor tem um medo. Eu proclamo aqui para você, jovem, o Senhor tem um medo de perder você. Não é só a mãe e o pai que não dormem, não, enquanto você não chega. O Senhor tem um medo de perder os seus, que Ele instituiu a igreja, que Ele faz com que a gente prepare pregações como essa, para mostrar para esse povo que nós temos autoridade em Jesus Cristo. Ele nos deu essa autoridade para expulsar esse mal. O pecado, ele gera vícios. É por isso que nós precisamos sair do pecado, porque o pecado é a pior chaga da humanidade. É o pecado, porque o pecado cria vícios. Tem muita gente aqui viciada, sim. E não pense, quando o padre fala de vício, é vício só da cocaína, do crack, da maconha, do cigarro, da bebida. Tem gente viciados na pornografia. Tem gente viciados às vezes até em maus hábitos que você chama de mania, mas são coisas negativas. Então hoje, nessa autoridade em Jesus Cristo, o Senhor está dizendo: vós também considerai-vos mortos para essas coisas. Eu estou morto para droga, eu estou morto para prostituição, morto para fofoca. Eu quero viver em Jesus Cristo. Eu quero salvar a minha alma, porque eu sei que Ele já morreu por mim naquela cruz. É a única forma, filho, de você ganhar força para vencer esse mal, é você se tornar um grande devoto das santas chagas de Jesus. Põe a mão no teu coração para o Padre orar por você. Feche teus olhos um instante. Você que precisa se libertar do álcool, das drogas, do cigarro, da pornografia, da mentira, do adultério, da imoralidade, a internet, o celular que tem levado você a uma vida desenfreada. Tem gente aqui que não poderia nem ter o carro que tem, porque esse veículo leva você para lugares que você não iria de a pé. Peça agora para Jesus: Senhor, me dê autoridade sobre o mal. Diga aí no teu coração: Senhor, me dê autoridade sobre o mal, para que eu possa vencer em nome de Jesus. Que eu possa sair dessa missa com uma força redobrada, para ser uma nova criatura. O Senhor está libertando nesse momento pessoas de grandes males. Você talvez tinha um projeto de desgraça para você ser até internado por causa do vício. Mas hoje você recebe autoridade em nome de Jesus, mergulhado nessas chagas do Senhor. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio e espero em vós. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Meu bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permita que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Somente na hora da minha morte chamai-me, para que eu possa vos louvar, para sempre vos louvar. Amém.